Então, o que nós temos discutido sobre educação democrática? Então, a princípio, é importante que seja um termo em disputa e construído coletivamente, ele não pode ser definido por um grupo que diga é isso, porque aí tem a outra dimensão política, que é os movimentos sociais, as faculdades de educação, os grupos têm que participar na discussão local sobre o que é educação democrática. Mas só que dentro da ação Educação Democrática, lá na UF, eu ofereci uma optativa, junto com um grande colega meu, o professor Sepúlveda. E aí ia ser uma optativa, um semestre inteiro, para falar sobre educação democrática. Nós tivemos o primeiro desafio, o que esse curso vai discutir. E ainda no âmbito do curso, nós então fizemos um primeiro desenho do que seria educação democrática. Nós pensamos em educação democrática, primeiro, é importante dizer que a educação democrática e o conceito e a bandeira política, eles estão vinculados à luta pela escola pública. Eu tenho dito que a educação democrática é mais uma das bandeiras dentro da luta pela escola pública. Então é isso entender que discutir educação democrática também é defender a escola enquanto um bem coletivo, um bem público. Então a gente vai ter dificuldade em falar em educação democrática nas escolas se a gente não pensa em infraestrutura. Como pensar em educação democrática numa escola que não tem banheiro, que é uma situação comum no Brasil? Como pensar em educação democrática se professores não são valorizados? Então, a valorização docente para dar infraestrutura e possibilidade que esses professores façam o seu trabalho bem feito. E sem estudantes não tem escola, então pensar também nessa permanência, política de permanência estudantil. Dito isso, nós pensamos o seguinte, quase num jogo de escalas, assim, de uma abstração maior para o chão da sala de aula. 3 pares conceituais para cada uma nesse jogo de escala. Então, numa primeira escala mais abstrata, a gente pensou no princípio de justiça socioambiental como um princípio importante para discutir educação democrática. E aqui, então, os 2 conceitos são educação em direitos humanos, pensar que os direitos humanos como imaginário igualitário, eles são importantes, eles alimentam todas as lutas democráticas, e pensar que atualmente não dá para falar em seres humanos sem falar no mundo no qual nós estamos inseridos. Então, o par conceitual aqui é educação em direitos humanos e educação ambiental, e aí a ideia de justiça socioambiental. Então, como essa linguagem dessa dignidade dos seres, não só dos seres humanos, mas pensar a nossa relação com o mundo. Então, isso num âmbito mais abstrato. Descendo para a escala da sala de aula, a gente trabalha com o princípio da democracia radical e plural. Entender que a democracia é a articulação de várias lutas contra a opressão que se juntam para fazer uma luta democrática. Aqui, então, pensando na escola, ainda assim, entra na sala de aula, o que é importante? Aí são 2 conceitos. Gestão democrática. Gestão democrática não é só eleição para a direção, a eleição é uma parte importante, mas é também pensar em colegiado, o que a gente tem de conselhos escolares, grêmios, a atuação da comunidade nos debates, elaboração de projetos políticos pedagógicos no qual a escola diz para a comunidade, ou com a comunidade, na verdade, com a comunidade diz como é que aquela escola vai se inserir ali naquela realidade. E o par conceitual, então, da gestão democrática seria a laicidade. Entender que no Brasil atual a escola tem que ser um espaço que receba igualmente bem todas as crenças, sem defender explicitamente nenhuma delas, sem propagar nenhuma delas. Mas entendendo também que laicidade não é neutralidade. Se alguma crença é atacada no espaço público, a escola, como parte do Estado, tem que defender esse grupo. Então isso pensando na escala da escola. Descendo para o chão da sala de aula, aqui a ideia é direito à educação, e pensamos para recuperar, inclusive politicamente, a contribuição do Paulo Freire numa pedagogia do oprimido, entendendo um reencontro com essa pedagogia, avançando, partindo de Paulo Freire, mas para pensar hoje, então como as discussões de gênero, raça e classe, elas se atravessam, e aí o conceito de interseccionalidade tem ajudado muito a essa apropriação da obra do Paulo Freire, e já que nós estamos na América Latina, discutir uma pedagogia decolonial, entender como a gente precisa mudar toda a ótica na qual a gente discute essas formas de opressão para entender a relação entre colonialidade, capitalismo e patriarcado. Tudo isso, então, são algumas pautas importantes para discutir educação democrática. Então não é um conceito que é para ser pensado como uma lista que todos os itens têm que estar ali, mas como alguns temas importantes para discutir essa educação democrática. Então fica aí uma discussão inicial que cada localidade deve aprofundar
dentro das suas pautas na discussão com as faculdades de educação, grupos de pesquisa e movimentos sociais.